Olá, pessoal. Nós iremos fazer um estudo agora muito importante na nossa vida, que são as nossas emoções. Todos nós, desde quando nós nascemos e durante toda a nossa vida, nossa existência, a nossa fase infantil, de criança, na nossa fase de adolescência, na nossa fase adulta, nós temos esse sentimento dentro de nós, que são as emoções. As emoções podem ser positivas ou negativas, previsíveis ou chegar de surpresa. Alguns de nós podemos ter mais facilidade em expressá-los, enquanto outros tentam escondê-los. Então, de repente, na nossa vida, nós podemos ter uma surpresa. E essa surpresa faz com que nós sentimos uma emoção muito forte. Se for uma surpresa boa, a gente já demonstra através de um grande sorriso, né? Uma alegria imensa, né? E a gente deixa transparecer para todos que estão à nossa volta. E se for uma surpresa negativa, ruim, a gente termina demonstrando também através dos nossos gestos. Uma tristeza no olhar, uma lágrima que cai. Então, sempre na nossa vida, sempre vai existir esse sentimento chamado emoção. Ter a gestão dos nossos sentimentos é muito importante para que possamos nos compreender melhor, ressignificar sensações ruins e respeitar os nossos próprios limites em diferentes situações. Então é muito importante a gente saber gerenciar essas emoções dentro da gente. Ou seja, o nosso equilíbrio emocional. Porque se a gente não tiver um certo equilíbrio emocional em nossa vida, em nossas atitudes, nossos gestos, a gente termina magoando pessoas e se magoando também. Isso nos deixa com o nosso íntimo, a nossa alma, nosso espírito ferido, triste, amargurado. E isso é ruim. Então a gente tem que, acima de tudo, nos autoconhecer. Quem somos nós? O que nós queremos? O que nós gostamos? Então a gente tem que saber tratar as pessoas bem, como a gente gostaria de ser tratados. Qual a definição de emoção? A palavra emoção vem do latim ex movere, que quer dizer, em uma tradução livre, mover para fora. A derivação faz sentido, uma vez que demonstrar nossos sentimentos nada mais é do que colocar para fora o que se passa no nosso interior. Então, a emoção é um sentimento na qual nós sentimos, que está dentro de nós e que a gente vai colocar para fora. E quando a gente coloca para fora, é que isso é transformado e demonstrado como emoção, através dos nossos pequenos gestos e atitudes. A emoção é uma sensação que pode causar até mesmo impactos físicos, provocados por estímulos de diferentes naturezas,
Eles podem ser sentimentos ou episódios específicos. Então, muitas vezes, as emoções, sejam elas positivas ou negativas, podem causar impactos provocados por estímulos, né, no nosso físico, né, causar impacto no nosso físico. Se estamos tristes, se é uma emoção negativa, de tristeza, de angústia, vem a depressão, vem a ansiedade, e isso pode deixar o nosso físico doente. Vivenciar uma emoção, no entanto, é uma experiência bastante particular. Assim como você pode sentir ela de uma forma, outra pessoa pode demonstrar de uma maneira diferente. Então, cada pessoa tem uma maneira de demonstrar o seu sentimento e as suas emoções. Tem pessoas que já são mais abertas e demonstram para todos quando está triste ou quando está alegre. Outras pessoas, elas já são mais trancadas, elas não gostam de conversar, de desabafar o que está sentindo. Isso muitas vezes é ruim, né, para a pessoa. Imagine quando a gente sente uma raiva, uma angústia, a gente deixar isso trancado dentro da gente. Muitas vezes, quando a gente conversa com alguém, a gente sente um alívio, né, dentro do nosso coração. A alegria, por exemplo, pode trazer reações físicas como o sorriso e o aumento dos batimentos cardíacos, assim como também alteração na respiração e até o choro. Então, muitas vezes, quando a gente está muito alegre, a gente demonstra isso através de um grande sorriso no rosto. A gente chega até a sentir o coração palpitando. E muitas vezes alteração na respiração, muitas vezes a gente chora, mas é de alegria. Já aconteceu isso com você? Como é que você está se sentindo hoje? Diante de tantos problemas que estamos enfrentando, né, nesse mundo. Entregue seu coração a Deus. Confie no Deus maravilhoso que nós temos, que nos ama infinitamente. Converse com alguém, desabafe os seus sentimentos. Pense coisas boas, coisas positivas, que isso com certeza vai trazer muitos benefícios para você. Não só para você, mas para todos que estão ao seu redor. Quantas emoções sentimos? Você já parou para pensar quantas e quais são as emoções que sentimos? Nós sentimos inúmeras emoções, mas as principais eu vou falar para vocês agora. Admiração, quando a gente admira algo ou alguém. A tristeza, quando você se entristece com algo ou com alguém. Horror, inveja, interesse, medo, nojo, raiva e espanto. Falamos em algumas emoções até negativas, né? Mas nós temos várias emoções também positivas, que são a alegria, a admiração, o respeito, o amor, a valorização humana. Quais são as teorias sobre as emoções? Teoria das emoções básicas. Esta teoria define raiva, medo, alegria e tristeza. São as emoções básicas. Com as 4 emoções básicas que todo ser humano sente. Então, nós não estamos livres na nossa vida dessas 4 emoções.
são as principais que a gente, sempre no nosso dia a dia, a gente está sujeito a sentir: raiva, medo, alegria ou tristeza. Elas são elementares e a partir delas e suas combinações que surgem as mais complexas. A designação básica também tem a ver com os pesquisadores acreditarem que elas são vitais para a nossa sobrevivência. Então, eles acreditam, alguns pesquisadores, que o ser humano não está livre durante toda a sua vida. A qualquer momento pode sentir raiva, ou medo, ou alegria, ou tristeza. Mas que nós temos que saber equilibrar nossas emoções, fazendo com que na nossa vida a gente deixe entrar mais as emoções positivas, para que assim a gente possa viver melhor, ter sensações boas, né? E transgredir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Elas vão se sentir bem também em estar ao nosso lado. Sejam pessoas alegres, sorridentes, não aquela pessoa triste, amargurada, que as pessoas não gostam de estar perto. As pessoas gostam de estar perto de pessoas felizes, alegres. E a gente está aqui nessa vida para isso, gente. Deus nos deu o dom da vida e a gente tem que viver cada segundo da nossa vida como se fosse único. Nós temos aqui a roda de emoções. Essa é uma criação do professor Robert Plutchik, que tenta mostrar através de um diagrama em formato de estrela de 8 pontas como a combinação de emoções pode resultar em um terceiro sentimento. A partir daí, pode ocorrer uma combinação grande de variáveis que vão dar origem a outros sentimentos. Por exemplo, confiança e alegria propiciam o amor, enquanto a raiva e o nojo levam ao desprezo. Segundo Plutchik, as emoções básicas devem prevalecer sobre as demais e são aplicáveis tanto aos homens quanto aos animais. Então, nós temos aqui a roda das emoções, que representa a sensação primária com seu par oposto. Antecipação e surpresa, confiança e nojo, irritação e medo, alegria e tristeza. A partir daí pode ocorrer uma combinação de grandes variáveis que aí vão dar origem a outros sentimentos, como foi falado. Por exemplo, confiança e alegria que propiciam o amor, enquanto a raiva e o nojo levam ao desprezo. O que são emoções primárias ou universais? As emoções primárias são aquelas 6 que descrevemos mais acima: raiva, medo, alegria e tristeza, surpresa e nojo. Essas são as emoções primárias. No primeiro grupo estão raiva, medo, alegria e tristeza. Essas 4 emoções se adaptam ao nosso estado de espírito. Se estamos bem, a alegria se sobressai e as outras desaparecem, e vice-versa. Já o nojo e a surpresa podem extrapolar todos os limites. Geralmente são aqueles sentimentos que causam as brigas e os desentendimentos. O que são emoções secundárias ou sociais e adquiridas? Estas são aquelas que não nascem conosco,
ou que estão presentes em todos nós. Elas são adquiridas ao longo da vida, seja por influência familiar, da religião ou da própria sociedade. São exemplos de sentimentos assim: a culpa, o ciúme, a vergonha, o orgulho e a vaidade. Então, tudo isso depende de como é a sua criação, como que você foi criado, o que lhe ensinaram, como que funciona no âmbito familiar, como é o relacionamento entre as pessoas que convivem com você. Então, são as emoções que você adquire ao longo da vida, seja por influência familiar, ou religião ou da própria sociedade. Como as emoções se manifestam? As emoções, sejam elas primárias ou secundárias, podem se manifestar das mais diversas maneiras. Nossas ações, expressões e vozes são exemplo de demonstrações possíveis. Assim como a tristeza está ligada ao choro e à melancolia, a alegria tem a ver com o sorriso e o brilho nos olhos. Então, quando estamos tristes, vem o choro, a tristeza, a melancolia. A alegria, a gente já dá aquele grande sorriso, os olhos brilham. Se o medo pode tirar o seu sono e deixar você paralisado, a raiva pode fazer a sua pele corar e o seu sangue subir. Temos que ter muito cuidado, gente, com o medo, com a raiva. Porque na hora da raiva a gente pode fazer coisas que depois a gente pode vir a se arrepender. Equilibre bem suas emoções. Respire antes de tomar qualquer atitude. Até a mesma emoção pode provocar sensações diferentes. Você pode bocejar de tédio, enquanto outra pessoa talvez busque fazer algo diferente para ocupar o seu tempo ocioso. Cada pessoa tem um jeito diferente de demonstrar as suas emoções. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Vocês acham que é a mesma coisa, emoção e sentimento? Não. Existe uma diferença, gente. Enquanto o sentimento é mais voltado para o interior, a emoção é a forma pela qual essa sensação é externalizada. O que é emoção? É o que você sente, que está dentro de você e que você vai colocar para fora esse sentimento. Aí é transformado na emoção. Podemos dizer que demonstrar emoções é sinal de ter sentimentos. Por isso, o uso daquela expressão, pessoa sem sentimento, para denotar um ser humano frio, não se aplica muito. Ou seja, não existe pessoa sem sentimentos. Todos nós, todo ser humano tem sentimento. Só que algumas vezes temos sentimentos ruins, algumas vezes temos sentimentos bons. Então nós temos que ter um equilíbrio emocional no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso ser, para que venha mais sentimentos bons na nossa mente. Qual a importância de possuir o controle das emoções? É de fundamental importância sabermos controlar o que sentimos. Trata-se de uma maneira de se autoconhecer e entender o que se passa dentro de si mesmo. Com
controlar nossos sentimentos tem tudo a ver com uma competência chamada inteligência emocional. Inclusive, ao desenvolvê-la, é possível administrar o que sentimos e usar essas emoções ao nosso favor. Então, nós temos que nos autoconhecer. Antes da gente querer se relacionar bem com as pessoas que estão ao nosso redor, seja na nossa família, seja na empresa onde trabalhamos, nós temos que nos autoconhecer. E muitas vezes a gente costuma culpar as pessoas de determinados erros. Mas você já se avaliou como é que está o seu comportamento dentro da organização onde você trabalha? Você já olhou para você mesmo onde é que você está errando? Você já chegou para um colega seu e reconheceu que você errou, pediu desculpa, um abraço e se reconciliou com aquela pessoa que você muitas vezes até brigou? E com sua família, como é que está o seu sentimento? Como é que está o seu relacionamento? Então, temos que controlar os nossos sentimentos. O controle dos sentimentos é uma competência que é chamado de inteligência emocional. Isso é importante para o nosso crescimento como pessoa e como profissional. Como podemos fazer para controlar as emoções de forma positiva? Atente-se para a forma como se sente. Para você controlar suas emoções, primeiro precisa se autoconhecer. Com isso, queremos dizer que você deve prestar atenção nos mínimos detalhes sobre como se sente perante determinadas situações e tentar entender o porquê disso. Como é que você se sente perante determinadas situações? Seja na sua família, seja dentro da sua organização. Se existir alguma coisa que você acha que deve corrigir, corrija. Se você acha que tem alguma coisa que você precisa melhorar, melhore. Pare de apontar defeito nos outros. Não é só os outros que têm defeitos. Não é só os outros que erram. Você também erra. Nós erramos. Eu erro. E a gente tem que reconhecer os nossos erros. Entender seus sentimentos e o que eles desencadeiam é o início do desenvolvimento da sua inteligência emocional. É um conjunto. Em conjunto, você ainda vai ter noções de autoconfiança e autocontrole. Se você trabalha bem a sua inteligência emocional, você vai passar a ter autoconfiança e autocontrole. E tudo vai melhorar na sua vida. Na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida familiar, em todos os aspectos de sua vida. Questione-se em relação ao seu comportamento. Nós lidamos com muitas das nossas emoções inconscientemente. Estamos tristes, felizes, com raiva e com medo, muitas vezes sem saber o motivo. Então é chegada a hora de começar a se questionar sobre isso. Então estou deixando algumas perguntas para ajudar vocês.
Se você está sentindo alguma coisa que você acha que deve ser corrigido, faça a seguinte pergunta para você mesmo: desde quando eu comecei a me sentir assim? Já me senti assim outras vezes? Quando foi que esse sentimento se repetiu? Ao tentar encontrar as respostas, você vai refletir sobre o que levou a estar daquele jeito e, consequentemente, estará a um passo de entender a relação entre os dois eventos. Haja de forma consciente. Quando você começa a ter um controle maior das suas emoções, já passa a agir de forma mais consciente, dosando as suas reações em cada momento da vida. É a sua chance de tomar decisões mais positivas e evitar toda aquela carga negativa que surgia quando você não era capaz de administrar o que sentia. A inteligência emocional e seus pilares. Ela se divide em dois grandes pilares: as competências emocionais pessoais e as emocionais sociais. As competências emocionais pessoais têm a ver com a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com as suas emoções e com os seus sentimentos. Como está hoje o seu relacionamento interpessoal? As emoções pessoais. A partir do momento em que você tem uma noção ampla de todo o seu interior, fica mais claro compreender que cada sensação gera um comportamento diferente. Quem consegue se conectar consigo mesmo e, por consequência, conhecer todos os seus pontos fortes, fica muito mais perto de conseguir alcançar melhores resultados diante de situações de dificuldade. Faça uma análise de SWOT para você. Anote numa folha de papel quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Com um mês você vai analisar quais foram que você teve mais pontos, se foi nos pontos fortes ou se foi nos pontos fracos. Se você tiver mais pontos fracos, você vai se autoavaliar, vai ver o que é que você pode fazer para transformar esses pontos fracos em pontos fortes. E assim você vai ter um resultado diante das situações e dificuldades que você está enfrentando e vai conseguir resolvê-las. Nós temos as competências emocionais sociais. O segundo pilar, por sua vez, tem a ver com a nossa capacidade de se relacionar com o outro e tentar extrair o máximo de benefício nesse vínculo construído. Ter um alto grau de competência emocional social não significa estar restrito apenas a gozar dos bons momentos, mas também colaborar ou compreender, aprender em situações não tão boas pelas quais um grupo do qual você é próximo está passando. É muitas vezes trabalhar em equipe e ir em busca de um objetivo em comum. Meu caro aluno, será que você tem a competência de trabalhar, de saber trabalhar em equipe, de saber se comunicar bem com o outro, de se relacionar bem com o outro? Se você tiver alguma falha, tente corrigir isso, porque dentro de uma organização cresce aquele que sabe trabalhar em equipe, que sabe colaborar bem com o outro, com o seu colega,
que possa ajudar o outro na hora que ele mais precisar, que saiba valorizar todos que estão ao seu redor. É ter empatia. Empatia é saber se colocar no lugar do outro. Procurar entender como você se sentiria se estivesse na pele do seu amigo, do seu colega, do seu companheiro. Conclusão: viver uma vida sem emoções é impossível, mas isso não significa que devemos ser reféns dos nossos sentimentos. Com a inteligência emocional, você pode sim gerir o que sente e agir de forma consciente, evitando arrependimentos e atitudes impulsivas. Essa é a melhor forma de tomar as rédeas da sua vida, evitar todo tipo de frustração. Afinal, o seu bem-estar precisa aparecer em primeiro lugar. Alguma vez as emoções atrapalharam você de alcançar seus objetivos? O que costumava fazer para lidar com elas? Reflita um pouco e me responda logo abaixo. Obrigada por mais uma aula e até a próxima.